Aleluia, graça e paz, amém. Pode se assentar. Glórias a Deus por esta noite, por estarmos aqui reunidos para juntos adorarmos ao Senhor, amém. É bom ver essa casa cheia. Glórias a Deus pelo que Deus tem feito aqui neste lugar. Antes de nós lermos a palavra, justificar esse pé bonito aqui descalço, eu dizia para o pastor que não tem não é muito a cara da minha teologia. Eu sou daquele que geralmente que eu via algo assim, eu diria, moagem. Mas há um momento na nossa vida que Deus quebra muito daquilo que a gente é, né? E no momento é algo pessoal, a gente encontra, eu disse para a igreja que nós encontramos lá em Atos 18, se não estou enganado, Paulo raspando a cabeça porque tinha feito o voto, e eu disse para a igreja, então vou raspar. Mas é brincadeira, mas eu fiz um voto a Deus, e só caráter aqui de entendimento, quando a gente faz um propósito, um jejum, e chegar a falar para o Vitor, estou jejuando. Tem gente que faz o propósito de ficar sem tomar Coca-Cola, aí chega, fica cutucando para o outro oferecer, para ele dizer, não, estou de jejum. Aí a Bíblia diz que nesse caso, você está tocando trombeta, e já recebeu o seu galardão. Mas jejum é diferente. Jejum é algo que está se pagando por algo que Deus fez. Então esse é um propósito, é algo pessoal, não estou pregando moda, pagando um voto que eu fiz ao Senhor no momento íntimo de desespero, da presença de Deus. E quando eu fiz, eu disse, eu moro nos fundos do templo, não vai ter muito problema. Aí o pastor me chamou, vem pregar aqui na Barra. Aí eu falei para ele, tudo bem, mas depois eu falei, pastor, não tem problema se eu for descalço. Ele disse, por mim não. Mas glórias a Deus. Amém. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra. Que hora que acaba o culto, pastor? 9. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você nesta noite. Quero convidar você a ler comigo a palavra em 1 Coríntios capítulo 13. Essa palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite é a primeira vez que eu ministro ela. E eu sou perfeccionista, irmãos. Eu estou fazendo tratamento para toque, é verdade, eu tenho. E para mim é muito difícil. Certo pregador, ele disse que o melhor sermão dele ficou bom depois que ele pregou ele 50 vezes. Eu não sei se isso é com todos os pregadores aqui, Vitor, pastor, Jackson, os demais, esse irmão ali prega também, né? O Bruno está lá atrás, o Bruno é de Torixoréu, traidor, está, veio para a Barra. E o Bruno já pregou aqui? Já, pastor? Está pregando, Bruno, para a glória de Deus, está pregando igual a gente grande. Pregando muito. Ele pregou quinta-feira retrasada, né, Bruno? Ou passada? Passada. Pregou lá em Torixoréu. Está pregando muito. E eu não sei se os demais pregadores, mas um sermão é um projeto desenvolvido a longo prazo. Às vezes nasce, fica no coração ali, você fica meditando dias, aplicando, comparando com acontecimentos do dia a dia, da sua vivência, até que você cria coragem de começar a colocar algo no papel. E é um projeto. E essa palavra, ela está há muito tempo no meu coração. E hoje foi a primeira vez que eu peguei para colocar um pouco dela escrita. E talvez daqui uns anos eu pregue aqui de novo e fique melhor.
Mas eu quero compartilhar uma palavra com você nesse texto de 1 Coríntios 13. Amém? Eu vou ler nessa versão da tela. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, eu me tornaria como bronze que ressoa, ou como um símbolo tilintante. Pode mudar. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse amor ou caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Tá bom até aí. Eu quero trazer essa palavra e eu quero que você fique com um tema aí na sua mente para você entender essa palavra. Eu estava há algum tempo, como eu disse, com esse texto, e o Bruno pregando quinta-feira lá, ele soltou uma pérola, e eu peguei e fiz o tema dessa palavra. E não foi sobre isso que ele falou, ele pregou sobre o servo compassivo. Alguns pontos se ligam. Mas eu quero que você guarde o tema, vida cristã sem teto. Diga comigo para gravar aí, vida cristã sem teto. Para nós entendermos essa palavra aí de forma bem simples, a palavra teto, ela tem alguns significados dependendo do contexto. Primeiro, no sentido literal, nosso teto, esse teto bonito, iluminado, que eu já fui forçado a andar lá por dentro. O pastor sabia que eu ia falar essa, né? Morrendo de medo no início da construção, é bom saber, né? Fiz parte. Primeiro sentido da palavra teto, o sentido literal, é a parte superior que cobre, que protege um espaço. E esse teto físico, ele pode ter algumas representações, se nós formos falar no sentido espiritual, como proteção, cobertura, autoridade. Nós podemos, no sentido também, a palavra teto no sentido social, no sentido mais lado jurídico, que se refere a moradia, a abrigo. Quando se fala de alguém sem teto, alguém sem moradia. Não é isso, doutora Natália? Também, em terceiro lugar, e é esse que eu quero trabalhar com a igreja nesta noite, teto no sentido figurado, que indica um limite máximo. Por exemplo, quando a gente fala que os gastos do governo passaram do teto, passaram do limite. Ou quando nós falamos, por exemplo, o salário do pastor, o salário de determinada pessoa tem um teto. Não vai passar dali, né? Não é isso, Vitor? Nesse sentido de simbólico, nesse sentido de limite, trazendo para o mundo espiritual, e é o que eu quero que você entenda nesta noite, nós falaríamos então de um ponto máximo permitido, esperado, ou um ponto onde se é tolerado chegar até ele e pronto. É uma linha que diz, chegou aqui, daqui não passa. Nesse sentido de limites. É um ponto que limita, determinadas vezes, o crescimento. Quem está me entendendo, diga amém. Que limita também o potencial em diversas áreas da vida humana. Quando nós olhamos para a nossa vida cristã, e você vai ver que é um pouco sobre isso que Paulo está abordando aí em 1 Coríntios 13. Nós percebemos que existe uma vida cristã com teto. E existe uma vida cristã sem esse teto. Paulo, ele está em 1 Coríntios denunciando essa vida com teto. É interessante que se nós olharmos no versículo 13, Paulo, ele diz assim: ainda
que eu distribua todos os meus bens aos pobres. Se eu não tiver amor, não adianta nada. E quando Deus começou a falar a respeito dessa palavra no meu coração, a primeira coisa que eu questionei é o que provavelmente você questionaria se fosse meditar de forma superficial nesse texto. Pastor, quem vê alguém necessitado e dá, é um gesto de amor. Pastor, quem vê alguém que precisa ser ajudado e ajuda, quem compartilha daquilo que tem, é um gesto de amor, não é, Vinícius? Porque quem ama vai ajudar, e sim, isso é verdade. Mas Paulo, ele fala aqui de alguém que não dá porque ama, porque ele está dizendo, ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, sem ter amor, ou seja, deu, sem que houvesse amor como a base do dar. É possível sim, segundo Paulo, você dar sem amar. Jesus, ele confirma isso quando nós lemos os evangelhos. Jesus, ele fala de alguém que dá esmola para ser visto. Jesus, ele vai nos falar de alguém que ora em público, não porque ama a Deus, não porque tem uma devoção a Deus, mas porque deseja ser visto e observado. Jesus, ele fala também de pessoas que jejuam, mas há aquele que jejuma por uma autopreservação espiritual. O que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios é o que nós conhecemos como um falso amor. Não é um amor hipócrita, um amor falso no sentido grosseiro do termo, mas esse amor que Paulo fala que dá, mas que não é com uma motivação, com um amor real. É um amor que é funcional, um amor que é comportado, um amor que cabe na nossa rotina diária. Está entendendo? Esse amor que dá, que Paulo está dizendo, é aquele amor que ele calcula, que ele seleciona, que ele mede, que ele pesa. Olha, o Vitor está precisando, mas deixa eu ver, eu posso dar, mas deixa eu ver qual a opinião que eu tenho sobre o Vitor. Deixa eu ver aqui aquele erro que o Vitor cometeu lá, sabe? Deixa eu avaliar. Deixa eu ver a opinião que eu tenho a respeito do Vitor. Um amor que dá muitas das vezes porque está sendo observado, para preservar a própria imagem. Paulo, ele está dizendo de alguém estilo rede social. Olha aqui, ó, estou dando, mas estou tirando a selfie para mostrar que eu sou bom, que eu sou o cara. Um exemplo do que eu quero que você entenda nesta noite com esta palavra, nós vamos encontrar um exemplo disso claramente, e foi o ponto que o Bruno citou. Nós vamos encontrar em Pedro, quando Pedro ele lida com perdão diante de Jesus e diante dos discípulos. Lembra, Pedro ele chega para Jesus e ele diz, pastor Hernani, mestre, até quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofender? E a lei, vocês sabem disso, mas só repetir, a lei dizia 3 vezes, mas Pedro, tentando se mostrar especial, ele diz, Senhor, até 7? Até 7 vezes eu devo perdoar. E sabe o que é interessante aqui? Que se fosse talvez você ouvindo Pedro dizer, Senhor, até 7, uma medida exata, uma medida cheia. 7 na numerologia judaica é perfeição, é a medida exata. Se fôssemos nós, olharíamos para Pedro e diríamos, cara, ele é espiritual. Olha que exemplo de discípulo. É como a gente pensa quando a gente vê o pastor chegar aqui com a boa oratória, quando a gente vê o pastor chegar aqui e entregar uma profecia e entrar, vai, eu já disse isso aqui muitas vezes, mas eu vou dizer de novo.
Não ache que alguém é de Deus porque prega bem, porque profetiza, por isso ou por aquilo outro, porque revela. Não se impressione com a manifestação dos dons como aprovação de caráter, porque os dons do Espírito não revelam quem eu sou, revela quem Deus é na minha vida. E profetizar, até uma jumenta profetizou na Bíblia. O que vai revelar quem eu sou é quando você conviver comigo e souber do meu caráter. São os frutos e não os dons. Pedro, ele está dizendo: Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes. Quem olhasse, pensaria: olha como Pedro é espiritual. Que lindo. Mas quando a gente olha a fundo, sabe o que Pedro está fazendo aqui? Pedro, que queria aparecer aos olhos de Jesus como um bom discípulo, como um exemplo aos olhos dos discípulos, Pedro, ele está sutilmente agora se preocupando muito mais do que ser um bom cristão. Pedro, ele está criando, pastor Hernani, um subterfúgio para que chegasse num teto aonde ele não perdoaria e as pessoas não o julgariam. Quando Pedro perdoasse até 7 vezes, a partir daí, se ele não perdoasse, as pessoas diziam: olha, ele é espiritual, ele perdoou até 7 vezes mais do que era pedido. Sutilmente, Pedro, ele está criando um subterfúgio, colocando um teto no perdão. Sabe, um momento em que ele justificaria não perdoar, como Cristo estava ensinando com as suas atitudes. 1 Coríntios, Paulo, ele descreve um amor que não aceita limites. Paulo, depois de dizer que se não tiver amor, mesmo que eu dê, mesmo que eu distribua os meus bens aos pobres, Paulo, ele vai dizer que o amor, ele todo sofre. O que quer dizer? Ele não desiste fácil. O amor, ele todo crê, mesmo sem garantias. O amor, ele espera, mesmo quando decepciona, e suporta, mesmo quando dói. Isso é o amor de Cristo. Isso é uma vida cristã sem teto moral, sem teto relacional, uma vida cristã onde eu não cumpro aquilo que a Bíblia está dizendo apenas quando eu estou sendo visto, apenas por performance, apenas para depois, quando eu não cumprir, eu ficar bem na fita. Mas eu faço e vivo uma vida cristã sem limite. Quem está entendendo, diga amém. Paulo, o que Paulo ele descreve em conceitos aqui em 1 Coríntios, Jesus, ele ensina com uma história. Sabe qual é essa história? O bom samaritano. Jesus, ele fala que um homem, ele estava a caminho de Jerusalém, né, pastor? E a Bíblia diz que, pastor está aqui para me dar um suporte teológico. Irmãos, depois dos 40 tem uns pontos assim que às vezes vamos lá. A Bíblia diz que ele estava, e esse homem então, ele é a grosso modo aqui, para mim não errar tanto, ele é atacado por salteadores, ele é roubado, e ele está caído, ferido. Mas a Bíblia diz que vem o sacerdote, vem o levita, eles passam, eles olham, está ali caído um homem, um ser humano, ferido, machucado. Ele precisava, eles podiam, eles tinham, eles estavam presentes, mas eles olham, peraí, eu não devo. Por quê? Por causa disso. Eles sabiam o que era correto, eles tinham uma teologia, eles tinham função religiosa, mas eles colocam teto no risco, no tempo, no envolvimento, na compaixão.
Não eram homens maus, mas eram homens controlados. Mas a Bíblia diz que o samaritano, ele vive o que Paulo nos fala que é o amor. Porque o samaritano, ele é alguém que vê e se compadece. O samaritano, ele é alguém que vê, alguém que se aproxima, ele é alguém que se envolve, que paga o preço, que não calcula limites, sem teto para o tempo, sem teto para o dinheiro, sem teto para o risco e para o preconceito. Ele toca nas feridas, ele unta as feridas, ele paga, ele promete voltar. E aqui Jesus está falando sobre demonstração com essa história, respondendo pergunta dos fariseus sobre amar o próximo. E quando Jesus termina de contar essa história do samaritano, o doutor da lei, ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, ele muda a pergunta, como quem dizendo: quem se fez próximo daquele homem? Sabe por quê? O amor, a vida cristã sem teto, ela não pergunta quem merece, mas quem precisa. Quem precisa da minha ajuda, quem precisa do meu amor, quem precisa daquilo que eu posso fazer. E é exatamente isso que o Senhor disse: vê quem precisa, se pode dar, ame, faça. O amor com teto, ele pergunta: até onde eu sou obrigado a amar, até onde eu sou obrigado a perdoar, até onde eu sou obrigado a obedecer, até onde eu sou obrigado a viver o Evangelho. Essa é uma vida cristã com teto, onde nós vivemos apenas de aparência, apenas de performance. O amor que pergunta até onde eu sou obrigado. Mas o amor e a vida cristã sem teto, ela pergunta: o que Jesus faria? O que Jesus, ele espera de mim? Sabe, hoje no mundo em que nós vivemos, a maioria dos cristãos praticantes que frequentam os templos, na maioria das vezes não são rebeldes à maneira superficial de ver, vivem em conformidade. Pastor, eu sou alguém, pastor, que eu estou aqui todos os domingos, eu não digo não para Deus, mas também não diz um sim completo. Como Wesley disse hoje, nós ficamos numa vida cristã onde nós colocamos um teto, pastor, e por colocarmos um teto, é até aqui que eu vou, é até aqui que eu obedeço, é até aqui que eu me entrego, é até aqui que eu amo, é até aqui que eu perdoo, é até aqui que eu vou contribuir. E por isso vivemos uma vida cristã rasa, com águas nos artelhos. Obedecer sem teto é perigoso. Perdoar sem teto é perigoso, muitas das vezes é humilhante. Amar sem teto custa caro, mas é exatamente isso que nos transforma, não apenas nos salva. Nós somos muitas das vezes uma geração, isso me incomoda, porque a gente se preocupa em servir a Deus apenas para não ir para o inferno. Não, nós precisamos servir a Deus não apenas para sermos salvos, mas para revelar Cristo, para revelar o seu reino ao mundo. O amor com teto, ele faz o que é exigido, o que é certo, mas o amor sem teto faz aquilo que revela Cristo para o mundo lá fora. Quando nós colocamos teto na vida cristã, no amor, guarde isso no seu coração. Quando nós colocamos teto na vida cristã, o que nós entregamos não é o Evangelho, é apenas performance espiritual. Como está a nossa vida? Qual o nível de entrega? A ideia de uma vida cristã sem teto
É uma chamada do Espírito Santo para rompermos com a média espiritual, para rompermos com o cristianismo confortável, uma rotina sem paixão, uma espiritualidade previsível. Pastor, me incomoda cada dia. E a gente, como pastor, lá em Torixoréu, eu não posso falar isso, porque vai dizer, pastor, é indireta. Eu digo, não é indireta, é direta. Mas aqui eu vou falar... Depois da janta lá no Dantes. Irmãos, a gente olha para a igreja e você vê pessoas que dizem assim, aparece no culto de domingo. Pastor, não dá, pastor, para vir no culto de quinta. Pastor, não dá para mim vir no culto na escola bíblica, pastor. Pastor, tem oração de manhã, olha, é corrido porque eu saio para o trabalho, mas aí inventam uma coisa lá, e seja o que for, e beach tênis. E aí vai todo dia, e incentiva outros irmãos, e empolga. Dependendo de quem estiver assistindo, eu vou ter briga. Pastor, eu não posso vir na escola bíblica de terça-feira, pastor. Mas não posso negociar toda quarta o futebolzinho da ABB. Sabe, um cristianismo confortável, uma rotina sem paixão. Eu estou servindo a Deus, eu estou obedecendo princípios, eu venho, eu contribuo, eu dizimo, mas é uma espiritualidade previsível, é algo que é confortável para mim, que eu coloco um teto, onde as pessoas olham, pensam que eu sou cristão, mas não tem profundidade. Deus, Ele nos chama nesta noite, a olharmos para a vida que nós temos levado, e a dizermos, eu não quero somente ser salvo, eu quero ser transformado. Porque o cristianismo da média espiritual é aquele que eu dou até onde não me fere, eu perdoo até onde não me humilha, eu amo até onde não me encuste demais. Eu sirvo enquanto pastor reconhecer que sem mim nada podeis fazer. A sairmos de uma vida cristã onde nós nunca nos envolvemos o bastante. Uma vida onde obedecemos enquanto concordamos, enquanto não nos custa, enquanto não me expõe. Eu fui criado numa época de igreja, irmãos, e penso em alguém que discordava do pastor, porque ele me ensinou, mas eu era daquele que chegava e discordava e dizia, pastor, eu acho que o senhor está errado. E o meu pastor era daquele que bastava isso para ele dizer, o diabo está te usando. Verdade. E aí depois que ele me ensinou a questionar, um dia ele falou, o diabo está te usando, eu falei, quem o senhor pensa que é para falar assim? Só porque o senhor é pastor, o senhor pode sair falando, não pastor, calma. Mas eu discordava com respeito, mas no final eu falava, pastor, eu não concordo. Irmãos, isso é regra básica de liderança. Outro dia nós estávamos assistindo uma série, e eu falava com a minha esposa, é isso que eu falo e a igreja não entende. Porque uma coisa, se você tem um líder aqui, uma coisa é você não concordar com ele, uma coisa é você vir trazer a sua opinião, dizer, pastor, eu não concordo. Mas se você não convenceu ele com a sua opinião, e se você é servo de verdade, você vai dizer, pastor, eu não concordo, mas eu estou com o senhor quando o senhor errar, quando der errado, porque eu sei que vai dar errado, eu vou ajudar o senhor a consertar, mas eu estou aqui, eu não vou sair difamando, criando motim, disseminando contenda não, porque eu sou salvo. Eu sou alguém que sempre agia dessa forma com meu pastor. Vim para aqui por 7 meses, fiquei aqui. Pastor Márcio, como pastor auxiliar, tinha muita coisa que no gabinete eu discordava com ele. Quem lembra do anjo carregando as pessoas no corredor? Eu falava, pastor. Mas no gabinete eu dizia, pastor, mas estamos juntos. Aqui na frente eu estendi a mão.
Lembra? Estende a mão junto. Eu estava agarrado junto. Nós somos uma geração que nós obedecemos enquanto concordamos, quando não me custa. Obedecer quando não me expõe. Irmãos, eu fui criado num sistema de igreja da igreja Assembleia. Hoje mudou muito, mas na minha época, a irmã Elane sabe, irmão, se você sentasse na barragem da praça, você tinha que pedir perdão na frente depois de 3 meses de disciplina. Na minha época eu não podia usar a tiara, porque em Apocalipse a besta tem 7 diademas. Esse prendedor de cabelo tinha que tirar aquela pecinha que força assim, porque tem um chifrinho na ponta. E as pessoas vinham, se humilhavam, eram tratadas, Vitor aceitava 90 dias de disciplina. As pessoas eram expostas por um jugo que não é bíblico, que é de homens, mas as pessoas vinham à frente. As pessoas eram tratadas de forma incoerente com a teologia bíblica, mas ainda assim obedecia, pedia perdão, se humilhava. Hoje em dia, se você tratar de um pecado grave, se você não tiver prova, você é processado. Porque nós vivemos uma vida cristã com teto. Se eu obedeço apenas enquanto não me expõe, quando não me custa, isso não é obediência, é negociação espiritual. Obedecer sem teto é mesmo sem entender, sem aplauso, quando dói, quando ninguém vê. O Evangelho de Cristo, Ele não nos chama para fazermos o mínimo. A chamada da vida cristã não é para você cumprir uma tabela básica, como fazemos lá, bater o ponto, aí cumprir o seu horário, não. A chamada cristã não é para fazer o mínimo, não é para cumprir tabela, não é para viver na média. É para nós vivermos uma vida que revele Cristo, que mostre de verdade quem Ele é, amando, cuidando, perdoando. Não é para você ajudar quando você pode estar sendo observado. Uma das coisas que mais me entristece nessa geração de crentes, e se você for ler Atos dos Apóstolos, você vai ver essa ideia de uma vida cristã sem teto. E eu estava meditando essa palavra hoje, eu fui entender, porque por mais que seja lindo, eu sempre questionei. Quando eu olho para Atos, pastor, e diz que o povo começa a aceitar Jesus, a igreja começa a crescer, parece que o povo começa a enlouquecer, porque o povo começa a vender tudo que tem e dá o dinheiro. É a mesma coisa do pastor Hernani: agora eu sou crente, vou vender meu apartamento, minha empresa, vou dar o dinheiro tudo para a igreja, como se a vida agora tivesse virado um parque de diversão. Eu sempre li isso, parece meio loucura, mas isso é para nos passar um padrão sem limite, sem teto de vida cristã. Isso é para nos mostrar que ser igreja é eu perceber que tem alguém que precisa. Eu não vou julgar se ele é samaritano ou se ele não é, se ele é judeu, não. Se precisa e eu posso, eu faço. Se eu vejo alguém necessitado, eu vou estender a mão. Se eu vejo alguém que precisa perdoar, eu vou perdoar. Porque muitas das vezes nós, como igreja, vivemos uma vida cristã, e aí, como aqueles que levaram uma mulher pega em adultério diante de Jesus, dizendo: Senhor, somos zelosos, temos que apedrejar essa mulher. Nós queremos muitas das vezes massacrar aquele que cai, nós queremos destruir aquele que pecou. E aí nós corremos o risco, por vivermos uma vida com limite, onde nós fazemos o básico, nós corremos o risco de viver uma vida onde, como igreja, somos mais tribunal do que hospital. E eu sempre digo lá em Torixoréu, e eu já disse isso aqui, vou dizer de novo e de novo: a igreja não é um museu para exibir pessoas perfeitas. A igreja é um hospital para curar pessoas feridas. E nós precisamos entender isso.
sem limite para amar, sem limite para perdoar, sem limite para estender a mão. Se Deus, irmãos, me julgasse, se Deus julgasse cada um de nós e desistisse de nós como nós julgamos o próximo e desistimos do próximo, nós já estávamos no inferno. Quem sou eu para desistir ou para tratar alguém como caso perdido? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é entender o que é ser cristão, o que é ser igreja. É amar sem limite, fazer mesmo quando ninguém está te observando, fazer muito mais do que aquilo que é exigido, fazer o que revela quem Cristo é. Mas nós vivemos uma vida onde nós cada dia mais aprofundamos raízes aqui neste mundo, cada dia mais corremos atrás de bens e de valores aqui neste mundo, e deixamos de glorificar a Deus com tudo que nós temos. Deus, Ele é alguém que quer nos levar a uma vida plena, uma vida cristã plena, de transformação, a uma vida de alegria, transformando a nossa vida, o nosso lar, a sociedade onde nós estamos, a partir da nossa forma de viver aquilo que Cristo nos ensinou. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas é com você que Deus conta para transformar essa geração. E nós somos chamados a tirar esse limite, essa linha onde nós obedecemos e servimos, e servir a Deus com inteireza de coração. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, se você puder. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Eu não sei como você está aqui nesta noite, mas eu quero dizer para você que você está na casa da graça, um lugar de misericórdia, de vida, de recomeço, de paz, de alegria, um lugar de transformação. O Evangelho de Cristo, ele nos transforma por completo. Mas Deus, como eu sempre gosto de dizer, Ele é tão bom e justo, que Ele não nos força a nada. Ele nos deixa escolher até onde vamos ser moldados, até onde vamos ser tocados. Ele nos permite escolher. Talvez você entrou aqui nesta noite precisando de paz, de alegria, de transformação, de um sentido para a sua vida. Sem dúvida eu posso te dizer que Jesus, Ele é a esperança e a vida de verdade que você procura. Mas é necessário romper limites e ir até Ele, e abraçar a Ele. Essa semana, ontem eu visitava um senhor, que ele aceitou Jesus, num período de 1 ano para cá. E ele está vivendo o primeiro amor, 92 anos, e ele ainda vai para o mato, tira mel de abelha. Levou para mim 1 litro de mel. Bom, a Elane deve conhecer, o seu João Urias, é patrimônio histórico de Torixoréu. E ele aceitou Jesus de 1 ano para cá. E ontem eu fui e conversei com ele, e ele me deu alguns Novos Testamentos, pastor, para o senhor distribuir. Pastor, eu estou tão apaixonado por Jesus, e ele é fortão, 92 anos, me apresentou a família. E quando eu fui sair, ele disse: pastor, a minha vida inteira, mais de 90 anos, o tempo todo eu senti uma mão pesada sobre mim, uma opressão. Minha família é grande e bonita, mas eu senti uma mão pesada sobre mim, uma falta de paz no meu coração. Mas hoje, pastor, me sinto tão bem. Tenho uma mão, mas é uma mão leve, que me dá paz, que me dá alegria. Eu disse: como que é lindo testemunhar alguém que encontrou Jesus desse jeito.
Jesus, Ele quer te encontrar nesta noite aqui. Se você ainda não conhece, ainda não entregou a sua vida a Ele, Ele tem uma vida de paz, sem limites, de abundância para a sua vida, mas é necessário chegar-se a Ele. Ou talvez você tenha caminhado há tanto tempo com Jesus, mas tem colocado limites. Senhor, até aqui o Senhor vai, daqui para frente não. Até aqui eu vou viver a tua lei, mas daqui para frente não dá mais. Jesus, Ele te desafia hoje a romper os limites, a ir além, a se entregar, a obedecer, a se consagrar, a se render como servo aos pés da cruz. Oh, Espírito Santo de Deus, abra o seu coração nesta noite, meu querido, e convide a Ele. Diga: Senhor, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Eu sou a Tua casa, entra no meu coração, transforma, Senhor, a minha vida. Chame por Ele. Aleluia.